Olá, terceira série, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Paula Giovannini, eu sou professora de Biologia. E hoje a gente vai estudar sobre o reino fungi. Está lá no módulo 20 da apostila de vocês e da apostila Biologia 2, né? A apostila número 4, módulo 20. Nós vamos falar do reino fungi ou os fungos, como vocês já devem conhecer. Mas vamos ver primeiro aí quem são esses fungos, né? Quais são as características que vão ser dadas para esse reino, para que eles se diferenciem completamente de outros. Lembrando que os reinos, eles são muito diferentes uns dos outros, né? A gente tem o reino dos animais, o reino dos vegetais, o reino das bactérias e também o reino dos protistas e o reino fungos. Vou passar aí para o próximo. A ciência que vai estudar os fungos é chamada de micologia. Então, um micólogo é o que estuda os fungos, é conhecedor aí das diferentes classes, diferentes filos de fungo e todas as classificações e as diferenciações entre esses seres vivos. Os fungos, eles são bem diferentes, eles já foram confundidos, né? Com plantas, por muito tempo eles foram classificados junto das plantas, mas uma característica bem grande deles é que eles são aclorofilados, ou seja, eles não vão ter nenhum tipo de pigmento fotossintetizante ou quimiosintetizante. Eles são heterotróficos, tá? Então, eles vão absorver os nutrientes dos outros, eles não conseguem produzir o seu próprio nutriente. Então, por isso que eles não podem ser classificados aí juntamente do reino das plantas, do reino vegetal, tá bem? Eles podem ser uni ou pluricelulares, as células são eucariontes, tá? Elas vão ter uma parede celular revestida de quitina, são capazes de fazer reservas de nitrogênio, mas isso a gente vai ver melhor aí com o andar da aula. Então, como eu já havia falado, eles são heterotróficos, eles vão se nutrir através da absorção. Normalmente, eles jogam enzimas no que eles desejam comer, essas enzimas vão degradar e eles vão absorver. Então, eles têm uma digestão extracorpórea, né? Não é dentro do corpo desses fungos, é uma digestão extracorpórea. Eles lançam as suas enzimas digestivas no próprio ambiente, naquele próprio indivíduo que eles querem consumir, tá bem? Eles podem ser aeróbios, ou seja, respiram oxigênio, usam oxigênio no seu metabolismo, ou anaeróbios. Os aeróbios são a maioria, os anaeróbios são alguns, principalmente a gente vai ver as leveduras. As leveduras, que são fungos que são utilizados na confecção de cervejas, vinhos, eles são fungos anaeróbios, tá? Então, nós vamos ter essas duas grandes diferenças de fungos unicelulares, as leveduras, e fungos multi ou pluricelulares, que vão formar, que têm células compridas, né, chamadas de hifas. E essas hifas podem ser de dois tipos. Cenocítica, a cenocítica ela é uma hifa única, tá? Uma célula única, comprida. E as septadas. As septadas são várias células, uma seguida da outra. E essas hifas vão formar os famosos chamados micelos, que são um conjunto dessas hifas. E aí a gente pergunta, onde é que vivem os fungos? Eles vivem em quase todos os ambientes. Eles vivem em ambientes aquáticos, ambientes terrestres, eles vivem na matéria orgânica, fazendo a sua decomposição, e eles vivem também como parasitas em outros seres vivos, sejam plantas, animais, enfim, outros seres vivos, né? Parasitando esses seres. Os fungos, eles também podem realizar associações, ou seja, viver ali em uma questão, no caso das aulas, dos líquens, um mutualismo ali entre as algas e esses fungos, no qual eles vão fornecer algo para as algas e as algas vão fornecer para eles, separados eles não sobrevivem. E nas micorrizas, eles também vão ter essa relação muito estreita com algumas raízes, tá? Eles vão fornecer algas raízes também. A gente vai estudar melhor essas associações um pouquinho mais para frente. Então, nós temos a classificação dos fungos, dependendo
do tipo de fungo que ele vai formar. Pode ser um zigomiceto, um deuteromiceto, um ascomiceto ou um basidiomiceto. Mas vamos ver cada um separadamente. Primeiro, os zigomicetos. São fungos terrestres, a parede dele é quitinosa. Então, isolados eles vão ser macroscópicos, mas o conjunto de todos eles, né, o conjunto das suas micelas dissuasivas podem assumir uma percepção macroscópica. Mas lembrando, a percepção macroscópica é uma junção de vários seres microscópicos isolados. Eles vão se alimentar de matéria orgânica morta, tá? Então, eles vão ser chamados sapotróficos. Em sua maioria sapófitos, né? E alguns podem ser patogênicos, vão viver aí no solo. Eita, perdão. Então, nós temos de zigomicetos conhecidos os bolores negros, que vão estar presentes em matérias de decomposição, que nós podemos ver facilmente em nossa casa, com pão, frutas, vão crescer aí. Como vocês podem observar, essa aparência deles, isso daí não é um único fungo, né? Como a gente viu, é uma associação. Então, tem vários fungos presentes aí microscopicamente. Os próximos são os ascomicetos. Os ascomicetos, eles são terrestres, mas alguns podem se associar lá com as algas, naquela associação que nós vimos, que são os líquidos. As hifas são chamadas de cascos, elas são septadas. Lembra aquelas ascos, perdão? Elas são septadas, aquelas que são separadinhas, várias células unidas umas às outras, formando uma hifa comprida, né? Então, eles vão formar esporos chamados de ascoporos também. As leveduras dos ascomicetos são unicelulares, são grandes decompositores de matéria orgânica. Aí vão ser utilizados em processos industriais, como a gente já vai ver. Tá? Além disso, os ascomicetos eles foram importantes para a criação da vacina. A penicilino notatum, é um ascomiceto que foi descoberto, que libera uma substância que inibe o crescimento das bactérias. E, posteriormente, foi criada aí a penicilina e os antibióticos a partir da substância que esse fungo libera. A gente também tem alguns fungos, os ascomicetos, eles vão ser patogênicos, né? A Candida albicans, que causa candidíase. A Cândida, ela é um fungo normal da nossa microbiota, lembrando, nós temos bactérias e fungos nas nossas microbiotas, mas ela, em algum desequilíbrio, principalmente imunológico do nosso sistema, ela pode se manifestar como patogênica, como uma doença, tá? Então, a gente tem a candidíase, que pode ser oral ou genital. Nós temos também alguns fungos que podem ser realizados com controle biológico. Fungos muito interessantes por aí, tem fungos que crescem dentro do animal, controlam o seu comportamento, modificam o seu comportamento, outros usam o animal como um local de expansão, né, daquele fungo, e eles matam o animal de dentro para fora. É muito interessante, tá? E bem variado esse controle que os fungos podem realizar nos indivíduos. Os fungos também, eles vão ter uma importância dentro do meio alimentício. Aí a gente pode ver fungos associados à produção de queijos, à produção de outros processos alimentícios que são muito importantes e realmente bem caros também. Esse daí eu acho que deve ser o mais conhecido de todos, né? Que é dentro da produção de alimentos de bebidas, né? Bebidas, porque eles vão fazer a fermentação alcoólica. E essa fermentação alcoólica vai gerar como produto o álcool e dando origem a bebidas como o vinho e a cerveja que a gente conhece. Também refrigerantes de ácido cítrico, tá? Então, eles vão estar aí, o Saccharomyces cerevisiae vai estar presente, na produção de coisas como cerveja, pão, etanol. Então, a biotecnologia vai utilizar, né, desses indivíduos para poder estar na produção alimentícia, na produção de novas tecnologias também.
Além disso, a gente tem fungos presentes na decomposição de matéria orgânica. A gente tem o Trichoderma racei, então eles vão estar presentes aí na decomposição das florestas. Se a gente for em alguma floresta, né, bem cuidada, enfim, a gente tem uma grande quantidade de fungos, e até no final da aula eu posso falar um pouquinho mais com vocês sobre a grande importância dos fungos nas florestas. Eles são, na verdade, uma grande rede de comunicação dentro das florestas. Mas eles vão realizar também essa decomposição da matéria orgânica. Lembrando, a floresta ela é um grande ciclo. Na verdade, os ecossistemas eles são grandes ciclos, as florestas são grandes ciclos onde essa matéria está viva, presente nos indivíduos, mas posteriormente ela precisa ser devolvida para o ambiente para que se realize um novo ciclo. Então, fungos são extremamente importantes, estão extremamente presentes nessa renovação da matéria, porque eles vão decompor, vão transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, para que os indivíduos vivos reabsorvam e reconstruam ou suas proteínas, seus lipídios, seus carboidratos, a partir dessa matéria precursora que foi decomposta pelos fungos, tá? Os fungos eles também podem liberar aí micotoxinas, essas toxinas que a gente viu lá na penicilina, por exemplo, é uma micotoxina, ou outras como presentes em fungos, como que causam câncer aí no fígado. Também pode causar câncer. Mudando um pouquinho, vamos falar do basiodiomiceta. Os basiodiomicetos eles são cosmopolitas, ou seja, eles estão espalhados pelo mundo. Né? Pode-se encontrar como micelares e leveduras, ou seja, eles vão assumir a forma de leveduras, unicelulares, aquelas bolinhas que a gente viu, ou eles podem ser micelares, né? Aquelas mais compridas que a gente também viu. Eles vão formar hifas septadas, chamadas de basidiosporos, parede celular constituída de quitina, como outros, eu acho que abrindo um parêntese aqui, né? Os fungos eles vão ter uma parede celular constituída de quitina. A quitina é um carboidrato que vai ser sintetizado por eles, assim como a quitina também está presente lá no exoesqueleto dos artrópodes, aqui ela vai estar na parede celular. Tá bem? Eles vão ser os fungos que vão estar aí presentes também nas micorrizas e nos líquens. Líquens a gente viu que existe mais de um fungo que pode formar o líquen. Vão viver em ambientes terrestres, mas podem também viver em ambientes aquáticos, já que eles formam os líquens, eles precisam também ter essa dualidade, né? São sapropóbios, parasitas de animais, algas vegetais e outros tipos de fungos. Então, eles vão estar presentes em diversos formatos. Vamos lá. Tem comestíveis, tem fitopatogênicos, ou seja, parasitando plantas, né, como que causa aí a ferrugem no café. Vão ter alguns importantes para a medicina, como esses dois que a gente vê aqui embaixo, alguns comestíveis também. Outros fungos de interesse médico que podem causar alguma patogenia ou até mesmo morte, né? A gente tem o boletus satanas, a gente pode observar até pelo nome mesmo qual é a conotação que eles quiseram dar para esses fungos. Fungos de interesse médico, né? Os ciptococos e a criptococose, que é uma doença bem comum aí nos animais, tá? Principalmente nos vivos. Então, existem fungos decompositores de madeira, que também vão fazer parte aí do basiodiomicetos, e os fungos alucinógenos, né? A gente tem fungos que eles podem causar algum tipo de alteração no nosso sistema nervoso central, e essa alteração normalmente é uma alteração alucinógena, utilizado em algumas religiões, não necessariamente esse, mas existem vários tipos de fungos alucinógenos, então eles podem ser utilizados até para extração, confecção de remédios, mas também utilizado em algumas religiões. Os deuteromicetos são fungos
imperfeitos, cosmopolitas, unicelulares, e a grande maioria são multicelulares com hifas ramificadas e septadas, né? Vivem em ambiente terrestre, ocorrendo em ambiente aquático e águas continentais e marinho. A atividade decompositora no solo é importante nos processos de reciclagem de nutrientes e fertilização. Não apresentam reprodução sexual. A gente vai ver os dois tipos diferentes aí. Eles também vão estar parasitando animais e vegetais, né? Agora, a gente vai ver o tipo de reprodução dos fungos. A gente pode ter mais de um tipo de reprodução. A gente pode ter a reprodução assexuada, né? Fragmentação dos micelos, a liberação, né? A fissão aí das células, a produção de conídeos. Os conídeos, eles vão ser aqueles que vão liberar os esporos que a gente conhece. Então, todas essas formas são formas assexuadas, onde eu tenho uma divisão, uma multiplicação, uma fissão de parte do indivíduo, onde o material genético ele vai ser exclusivamente um material genético daquele indivíduo anterior, daquele indivíduo parental, tá bem? Eu não tenho uma troca, uma fusão de material genético. Então, aqui eu já tenho um outro processo. Aqui eu tenho uma reprodução sexuada dos indivíduos. Vocês podem ver que eu tenho um fungo, né, presente aqui. Se a gente der um zoom nas hifas do fungo, o que está acontecendo aqui? Tem uma fusão do citoplasma, que se chama plasmogamia. Citoplasmas vão se fundir, formando aí um tipo diferente de célula, tá? Uma célula onde ela vai ter dois núcleos. Após isso, eu tenho a fecundação e a fusão das hifas. A gente fundiu e você vai gerar o quê? Você tinha dois núcleos separados. Você vai juntar e fundir esses dois núcleos. Tá bem? E aí, ao invés de duas hifas CNN, eu vou ter uma única, um zigoto, um zigosporângio, 2N. Tá? E aí ele vai crescendo, vai se amadurecendo, esse zigosporângio vai gerar um novo brotamento aí, o centro de frutificação. Esse centro de frutificação vai continuar liberando os esporos. Quando ele liberar os esporos, né, esse esporo vai cair, vai germinar e vai virar um micelo, tá bem? Então, deixa eu ver. Isso, a gente tem aqui diferente, né? População gametangial, onde a gente tem, aí a gente já tem uma presença de dois gametas, né? Então, vai se juntar dois gametas diferentes, não mais aquela... A gente tem a presença dessa junção dos micelos, formando um zigoto, como eu falei com vocês. Que formação desse zigoto. As comicetos. Os comicetos e basegomicetos vão fazer a somatogamia. A somatogamia, ela vai fluir células de um para o outro, tá vendo? Fluindo células de um para o outro, eu tenho essa mistura do material genético. E uma espermatização, aí eu já tenho a presença de uma entrada diferente, uma formação de um zigoto diferente através da entrada de uma célula especializada aí, sexual em um indivíduo, tá bem? Pessoal, então, o que acontece aqui nessa imagem, né? A gente vê hifas dicarióticas, ou seja, com dois tipos de carióticos, pela fusão de duas hifas diferentes, de hifas haploides. Então, a gente tem material genético dicariótico com dois carióticos diferentes. Essa hifa, ela vai sofrer um processo, né? Da fecundação, da fusão desses dois núcleos. Então, a partir dessa hifa de cariótica, eu tenho a fusão desses dois carióticos,
formando um único cariótipo. E após as divisões, né, meióticas, perdão, desse zigoto que foi formado, eu vou ter o quê? Basidiosporos. Né? Esses basidiosporos, que podem ter características genéticas de um cariótipo ou do outro, eles vão ser liberados. E eles, né, vão germinar e desenvolver hifas separadas, que posteriormente vão vir a se fundir e formar mais novamente essas hifas dicarióticas. Aqui eu acho que o esquema está mais bem representado. É uma reprodução assexuada, que a partir de um micelo forma uma estrutura formadora de esporos, esses esporos N caem, e a germinação de um micelo N. Lembrando, o micelo sempre vai ser N, né? Haploide. O micelo também pode passar pelo processo de plasmogamia, a fusão dos citoplasmas. E aí eu tenho um micelo com 2 cariótipos N, que posteriormente vão passar pela cariogamia, que é a fusão dos núcleos, formando esse estágio diploide, que é 2N. Esse estágio diploide, ele serve para passar por esse processo de meiose e formar a estrutura formadora de esporos, que posteriormente vão formar esporos, micelos. Paula, tá, mas esse daqui é só uma grande enrolação para eu chegar na mesma coisa no final. E lembrando, né? Toda vez que a gente tem uma reprodução, que eu tenho uma fusão de cariótipos, uma reprodução sexuada, na qual eu tenho troca de material genético, eu tenho um aumento da minha variabilidade genética. Por isso que é tão importante. Parece que o indivíduo, né, o fungo, vai gastar muito mais energia, muito mais tempo fazendo esse rolê todo para chegar na mesma coisa, mas não, né? Qual é a grande questão? Apesar de todas as estruturas formadoras de esporos serem N e os micelos serem N, a variabilidade genética de uma reprodução sexuada é muito maior. E variabilidade genética é importante para a diferenciação de indivíduos. Diferenciação de indivíduos importante para pressões seletivas evolutivas, tá bem? Não esqueçam disso. Quando vocês verem algo que parece muito mais complexo, por que a natureza faria isso? Lembrem que tem um propósito por trás. A natureza não faz nada por fazer. A natureza sempre quer aumentar a quantidade de indivíduos da espécie e a qualidade desses indivíduos, mas gastando menos energia possível, né? A questão da natureza é sempre economizar energia. Então, por que uma natureza faria toda essa questão de N, de 2N, para aumentar a variabilidade genética? Porque isso é muito importante para a sobrevivência. Outras aplicações dos fungos. Né? Os fungos, eles estão aí como grandes destruidores, vamos dizer assim. Então, eles podem estar aí presentes na destruição de tecidos, de ferro, de postes, né? No caso de... Eles podem estar presentes aí, destruindo o próprio concreto. A gente vê a presença de fungos em alguns locais onde nós temos concreto. Estão aí destruindo também, né? A gente consegue observar nas casas, em alguns locais de concreto, a proliferação de fungos, a gente consegue ver, e essa proliferação de fungos, eles estão decompondo aquela matéria ali presente. Também podem atuar em controle biológico das pragas, como eu falei, existem fungos que eles são perturbadores de animais, eles conseguem matar o animal de dentro para fora, então realizar esse controle de algumas pragas. A produção de alimentos, a gente nem precisa comentar, né? Queijo, salsichas, pão, cerveja, bebidas no geral. Então, todos esses indivíduos vão estar presentes aí na produção alimentícia muito forte, é algo que a gente também não pode se livrar tão facilmente. A biodegradação, então, a degradação de outras coisas vivas, a biotecnologia, né? Valor industrial, valor para o agronegócio, então tudo isso eles vão estar presentes, tá? Outras curiosidades sobre fungos é que existem fungos carnívoros. Esses fungos utilizados na captura de nematóides, se vocês não lembram do que são nematóides, eles são vermes,
né, cilíndricos, aí áscaras de lumbricoides, né, que causa lombriga, verbo nematóide. Através de armadilha que vão estrangular a presa, ou seja, esse fungo ele vai fazer uma armadilha, vai se enrolar aí estrangulando a sua presa. Bem sinistro, né? E nós temos aí a maior criatura do mundo, que é um fungo, descoberta em 1996, e ele vai crescer sobre o solo da Floresta Nacional de Malibu, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, né? Eles cresceram aí no período chamado de 2.400 anos, ocupam 880 hectares, equivalente a 1.220 campos de futebol. Ele ainda cresce 70 centímetros a 1,20 metros por ano. Nossa, 70 a 1,20 metros por ano. Muita coisa. Mais uma coisa legal para falar sobre fungos, né, e sobre essa questão de florestas, é que o fungo ele é extremamente importante para a floresta. Mesmo que ele não esteja presente numa relação associativa com as raízes das plantas, lá com as micorrizas, né, uma associação mutualística, eles vão estar presentes trocando nutrientes e enviando nutrientes de um indivíduo da floresta ao outro. Eles formam redes de comunicação na floresta. Então, é muito possível que existam imensos fungos e baixos, obviamente, de florestas preservadas que a gente desconhece, tá bem? Fazer um mapeamento do solo, a gente provavelmente vai conseguir observar uma rede extensa de fungos, uma rede de comunicação nas próprias florestas. Então, é para a gente perceber que esses indivíduos são vivos, assim, as árvores, a gente pensa que elas são estáticas, na verdade, não. Existe comunicação, existe troca de substâncias, existe troca de nutrientes, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado da aula. Um beijo e até a próxima, pessoal.